Fala galera, como é que vocês estão? Mano Shark aqui de novo, mais uma vez, para mais um vídeo. E hoje, como eu sei que vocês gostam quando eu trago um quadro onde eu tô refazendo um desenho, seja trazendo ele para um traço mais sério ou para um traço de algum outro anime, vamos fazer a mesma coisa só que com personagens de Soul Eater. Sim, aquele anime barra mangá que ninguém lembra mais quase, que a fanbase tá carente, tá triste, que quase não tem material novo sobre Soul Eater. Eu tô junto com vocês, aí, vocês quatro que em toda rodinha de anime, mangá que vão ser comentados, vocês recomendam Soul Eater. Eu entendo a dor de vocês, tá bom? Eu entendo. Eu tenho um carinho muito grande por esse anime, foi o primeiro anime que eu assisti inteiro. Eu sei que muita gente vai querer me matar porque eu tô falando só do anime, mas quando eu falo anime eu vou botar a obra como um todo, tá? Porque o mangá eu fui ler bem posteriormente, depois de ver muita gente xingando e reclamando, e eu não sei entender muito bem, porque era uma época que eu tava consumindo muito pouco anime, mangá, tava no começo disso, já tinha outros contatos com o meio anime, né? Acho que a primeira obra próxima disso que eu posso deixar aqui é Viagem de Chihiro, que eu tinha o DVD quando eu era mais novo, e aí depois Yu-Gi-Oh!, Naruto. Eu acho que Yu-Gi-Oh!, por sinal, primeiro que Naruto. Mas então, era esse mais ou menos o contato que eu tinha, não de pegar e, sei lá, abrir o computador e ver todos os episódios ainda. Comecei aos poucos, realmente com o Zete que o pessoal upava no chat da UOL ali, que tinha uma parte de vídeos, e o pessoal colocava os números dos episódios tudo de qualquer jeito, e eu tinha que, sei lá, emendando a história, ou até mesmo no YouTube de vez em quando o pessoal upava um etizinho quando tava lá com aquela qualidade de, sei lá, mano, no máximo o HD da época era 360p. Sobre esse fato de eu assistir os animes, né, alguns episódios nessa parte da UOL aí que dava pra upar vídeo, era muito engraçado, porque é algo que era comum em alguns animes mais curtinhos, que não eram de estúdios tão grandes, eu acho, posso estar falando besteira, mas eu lembro que na época, muitos animes, eles tinham meio que 2 episódios dentro de um. Então aquele episódio que é, sei lá, 22 minutos, dentro dele tem 2, sabe? E aí, sabe que nem tinha aquela questão de, tem uma propagandinha assim, às vezes falando o nome, um lettering falando o nome do anime, e aí depois continuava? Tinha algo assim parecido, mas meio que ele encerrava um episódio pra ir o outro acontecer, né? Então tinha gente que simplesmente pegava esses 2 episódios que tinha em 22 minutos e falava, é episódio 1 e episódio 2 ali junto, sabe? Mas não, todos eles são o mesmo volume, digamos assim. E Soul Eater foi o anime que me descabaçou. Foi o anime que eu consegui assistir até o final, tudo certinho, no primeiro site pirata que eu encontrava por aí. Foi o primeiro anime que eu decorei a abertura, porque eu gostava muito da primeira abertura de Soul Eater. Até curtia Paper Moon, mas, porra, na época, criança, né? Eu devia ter mais ou menos uns 9 anos. Eu queria saber de coisas radicais, e Paper Moon é meio melosinha. Então eu tava atrás de Hosk. E a abertura de Soul Eater é muito maneira, Resonance. E é engraçado que, não só, como eu disse, acompanhando Naruto, um pouco de Yu-Gi-Oh!, a questão da Viagem de Chihiro e os etes que passavam aí quando eu ia procurar na UOL, eu ainda não sabia o que era um AMV, mas eu já consumia também, então que nem Bleach. O primeiro contato que eu tive com Bleach, tirando um jogo de PSP que meu amigo tinha, era realmente os AMVs que tinham, com 3 Days Grace, Breaking Benjamin tocando, e achava maneiro pra caramba. E o primeiro contato que eu tive com Soul Eater foi de umas revistas que eu comprava na banca, né, junto com meu avô, que era Neo Tokyo, o nome. Eu tinha várias, eram revistas grandes e grossas. Não vou lembrar quanto que era na época, provavelmente era caro, assim, pro padrão da época de dinheiro, mas eu colecionava essas revistas, eu comprava vez ou outra quando ia lá e tinha uma capa chamativa, e eu lembro que tinha uma ilustração que era alguns personagens de Soul Eater, mais ou menos, sei lá, uns 7 personagens ali, eles estavam meio que próximos e com roupas, tipo, tradicionais, kimonos. Não vou lembrar qual era a notícia de Soul Eater, ou se era uma propaganda, sei lá o que. Só sei que eu vi o Stan e falei, mano, que personagem foda. E aí eu fui atrás do nome e descobri que tinha de fato o anime. E essa minha primeira impressão do Stan foi tão grande que até hoje ele é o meu personagem favorito na obra inteira. Então vamos lá, o pequeno Mano Shark, todo pimpão, foi atrás de ver o anime e adorou, simplesmente amou. O primeiro episódio já é aquela incrível maravilha, né? O Soul e a Maka tentando pegar a última alma lá que faltava, que tinha que ser uma alma de bruxa, pra aí sim o Soul evoluir, ficar super foda e tudo mais. E aí todo aquele perrengue, e no fim das contas eles conseguem eliminar uma bruxa, entre aspas, que na verdade ela era um gato, né? Era Blair. E meu Deus, que personagem assim, ó. Quando você é criança e tu pega pra ver um animezinho assim, que tem uma personagem que nem a Blair, perigoso, perigoso! Por isso que eu
não cair nessa cilada aí de que criança é pura, criança não manja das putaria aí. Parece que o povo não lembra que já foi criança algum dia. Não tem muito tempo que eu deixei de ser uma, e eu não esqueço das coisas que eu ouvia na minha sala e das coisas que eu pensava com aquela cabeça. Me recordo que eu terminei de ver o anime todo em mais ou menos uma semana, um pouquinho menos. Foi em algumas férias, não lembro de que ano, e eu tava louco pra recomendar pros meus amigos. Então assim que voltou às aulas, já fui doutrinando todo mundo, falando pro pessoal assistir também. Anime não era uma coisa muito famosa, o pessoal na verdade não curtia. Junto ali com, sei lá, High School Musical e One Direction, era uma das coisas que, se você admitisse que gostava, você ia ser zoado com certeza. Então você hoje aí que pode vestir a sua camiseta da CIA que tem a estampa do Naruto, ou você que não tem medo nenhum de usar uma mochila do Goku pra ir pra escola, saiba que nós lá do início dos anos 2000 tivemos que andar pra vocês poderem correr, viu? Que hoje em dia tá gourmet. Qualquer mangazinho fuleiro tá 40 pau, qualquer roupinha normal com estampa de Naruto por menos de 60 reais vocês não compram. E não só isso, como vocês conseguem achar em qualquer lugar, pô. Qualquer canto que vende coisa, pode ser papelaria, loja de roupa, livraria, vai ter coisa de anime. Na minha época, puta merda, se tu não conseguir ir pra Liberdade, esquece. Ou tu esperava por algum evento pra você ir comprar, ou pela internet mesmo. Os mangazinhos eram tudo uns 10, 11 reais, 9 dependendo. Eu lembro que o One Piece tinha a finura de um protozoário, e aí o pessoal conseguia vender por 2 reais, 5 reais. Era o papel que era meio fininho? Era. Era o papel que amarelava com o tempo? Era. Mas isso é o charme, pô. Isso que dá o feeling do negócio. Aí agora, todo mangazinho aí, fuleiro, furreca que tem, porque agora estão trazendo mangá de tudo que é canto. A gente tinha que se virar ali e competir com, era o quê? Naruto, Bleach, Dragon Ballzinho ali, tranquilo. Aí de vez em quando tinha que nem esse negócio do Soul Eater. Todo mundo dividindo espaço ali na banca de jornal, junto com os romances de vampiro e menininha e garotas mágicas. Era esses os mangá que tinha. Agora porque a porra da impressão tá sendo feita em papel de pau de açaí, os caras tão querendo botar 40, 50 conto em qualquer coisa. Eu sou o cara a favor de voltar com aquele papel jornal lá que amarelava. Isso aí é feeling. Isso aí deixa a parada mais forte, ainda mais foda. Você fala, caraca, parece que passou por mó tempo. Aquele papel amarelo de Naruto ali, você pensa, caraca, mano, deve ter passado mó cota desde que compraram esse mangá aqui, desde que lançaram ele. Olha isso. Eu defendo e morrerei defendendo. Mas vamos voltar pro assunto de Soul Eater. Depois, acho que no outro ano, eu fui descobrir que tem um mangá de fato, porque eu entrei lá numa catequese e tinha um amigo meu que ele tinha lido o mangá e falou que o anime era meio zoado quando ia chegando no arco final, que começaram a inventar história, que toda aquela parte finalzinho não tem na obra original. E ele começou a me emprestar os mangás pra eu ir lendo, acompanhando, e nossa senhora, como é 1000 vezes melhor no mangá. 1000 vezes. É muito bom todo o arco final. O confronto contra o Kishin é muito mais interessante. Ele não só acaba abruptamente, a Maka olha pra tela e fala, ah, acabou o episódio, e aí terminou, não tem mais nada. Sem falar que a arte é muito boa. Desde o começo, na verdade, quando eu tinha visto as primeiras coisas com relação ao anime, eu já tinha achado a arte muito maneira, muito maneira. Essa questão da abordagem, de sempre ter alguma coisinha de caveira, de ser sempre esse ambiente mais sombrio que o autor tenta trazer pro projeto. Os desenhos, eles são meio arredondados, eu sinto isso, até porque em muitos momentos são crianças, né? Então você trazer um traço mais arredondado traz essa ideia um pouco mais infantil, entre aspas, mas a estilização é muito maneira. As roupas dos personagens, os movimentos, as armas que eles usam, é muita criatividade. Depois eu fiquei sabendo que tinha um tal de Soul Eater Not, eu não entendi muito bem, eram só menininhas, aí eu fui procurar entender e tá, realmente o autor ele só tava querendo ficar na brincadeira e fez esse negócio aí. Muita gente até ficou puta com ele, foi questionar, e aí ele só virou e perguntou, você sabe ler? Tava escrito que era um Not e o pessoal cobrando ele falando que não era a porra do Soul Eater. Mas é engraçado, né, você botar um texto assim, tipo, ah, o tema do negócio é, sei lá, Sonic não, e aí depois você vai contestar o cara porque quando você comprou o jogo era o Crash pintado de azul e pelado. Complicado, muito, muito complicado. Como deu pra notar, eu tenho um carinho bem grande por Soul Eater por ter sido tão importante pra eu entrar nesse mundo, né, e queria fazer muito um desenho dele, por mais que não seja algo muito famoso não, popular eu digo hoje em dia, né, a galera que começou a acompanhar, sei lá, animes e mangás por volta de 2015 já não tinha a mesma força de Soul Eater, com certeza. Até teve o Fire Force aí, tem toda aquela questão da conexão que ele tem com o universo de Soul Eater, mas é aquilo, muita pouca gente que chegou mais ou menos nesse período de 2015, que foi acompanhando anime e mangá, conhece quase nada de Soul Eater. E ainda assim eu queria trazer aqui um desenho sobre esse anime, sobre esse mangá, porque eu gosto bastante. E aí eu pensei, pô, qual é a melhor forma de trazer isso?
isso? Pô, fazendo uma dinâmica interessante, vamos botar eles como se fossem ninjas do universo de Naruto. Eu até tentei ter um pouco mais de criatividade pra algumas liberdades, mas fiquei meio preocupado de ficar muito descaracterizado. Eu achei que ficou maneiro. O interessante é que os personagens, eles já são estilosos, e o Kishimoto tem um traço muito estiloso, principalmente no clássico, pra criar designs e visuais assim. As roupas dos ninjas são bem bacanas. Eu fui usando muitas imagens de referência, tive que pegar a galera todo do Exame Chunin ali pra dar um apoio, e ainda assim sinto que poderia ter ficado muito melhor. O Soul mesmo senti que não ousei muito, poderia ter até tentado, sei lá, fazer uma coisa um pouco mais extravagante, mas optei por um design mais contido. A Maka, eu troquei bastante a questão das roupas que ela tem, tentei manter um padrão ali de cores ainda, um pouco de comprimento. No fim das contas eu tô fazendo uma releitura. O Soul tem todo esse esquema dele ser uma arma, dele ser um personagem que tem os dentes pontiagudos, estiloso. Na hora eu pensei, pô, Aldeia da Névoa, tinha tudo a ver com ele. Então eu quis fazer como se ele fosse um aluno de intercâmbio, a gente pode colocar dessa maneira. Não me lembro de ter alguma coisa parecida assim em Naruto. No máximo, sei lá, o Kabuto, mas ele era espião, e aí ele passou por várias aldeias, né? Mas eu acho que nunca vi um ninja que ele era de uma aldeia X e foi parar, sei lá, pra fazer grupo com galera de outra aldeia. Então resolvi trazer essa abordagem pra esse desenho aí. Ele é um personagem que é originalmente da Aldeia da Névoa, mas que tá fazendo um intercâmbio, fazendo um grupinho aí com o pessoal de Konoha, no caso a Maka e, sei lá, um outro personagem que eu possa botar. A Maka poderia ser um esquema meio Tenten, né? Aquela personagem que é habilidosa com armas, então ela vai fazendo umas collabs bem maneiras com o Soul, que ele tem uns pergaminhos onde ele sumona umas foices e ela pode ir usando dessa forma. Ele pode ser um personagem mais com esse esquema de habilidades de selamento ou até de transformação, né? Tudo a ver com o Soul, ele se transforma em arma, então acho que poderia ser bem bacana, um esquema meio quando o Naruto se torna aquela shuriken gigante lá na luta contra os Abusa. Então pensei numa dinâmica mais parecida com essa. Bom, galera, eu vou deixar aqui vocês com mais alguns minutinhos do desenho, alguns segundos aí, minutinhos pode ser que não. Quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou até o final. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. Coloquem aqui embaixo também nos comentários quais são os seus personagens favoritos de Soul Eater e quais outros personagens e desenhos, temas que seja, para próximos vídeos que eu possa trazer. No mais é isso, galera. Muito obrigado, aquele beijo, aquele abraço e fui!